Mas agora, vou conversar com essa querida, tava com muitas saudades, nossa terapeuta naturopata Estela Kiel. Bem-vinda! Obrigada. A gente adora quando você vem, porque ela já chega calma, tranquila, que é algo que sempre me falta. Uma tranquilidade, né? Quando, delícia falar de aromaterapia, a gente sempre sai diferente das pautas com você, viu? Sempre perfumadinho. Sempre perfumadinho, bem-vinda. E o tema é muito legal, porque a gente fala tanto nas nossas pautas ligadas à alimentação e com nutricionistas, médicos e tal, do fígado, do órgão em si, que a gente tem que manter aí um detox, que a gente tem que cuidar dele. E a aromaterapia também cuida do fígado. Muito, cuida muito. A aromaterapia, ela vem como um complemento para ajudar a gente, não só na parte do detox, mas para ajudar a gente na parte da regeneração e da desintoxicação. Olha que legal. Porque o fígado, se ele não estiver bem, o seu organismo inteiro fica prejudicado. Então, item de prioridade. Muito legal. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos, estou de volta. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita e vamos falar de aromaterapia. Hoje a gente vai focar num órgão importantíssimo, como falamos há pouco, com a nossa terapeuta naturopata Estela Kiel. A gente vai falar de fígado. O fígado, dentro da medicina tradicional chinesa, ele é considerado o principal órgão, principalmente para a saúde da mulher. Olha. Porque a partir do fígado, você tem o equilíbrio de todas as outras composições, principalmente hormonais, para o corpo. Para os homens é considerado o rim e para as mulheres o fígado. O fígado. Isso. E aí eu separei para vocês um materialzinho para a gente explicar alguns óleos essenciais referentes aos sintomas que o desequilíbrio e a alta toxicidade do fígado pode gerar para o corpo. Tá, que a gente vai colocar um a um. Mas me surgiu uma dúvida agora, você comentando do órgão em si. A gente sabe que quando a gente fala de uma medicina chinesa, oriental, inclusive passamos uma matéria hoje de acupuntura, que acho que vai um pouco ao encontro disso. A gente sabe que alguns são responsáveis por algumas sensações, tipo quando a pessoa tem medo. Sim. O fígado, ele tem aí uma característica nesse sentido? Tem uma super característica. Eu vou comentar algumas delas em cada um dos óleos essenciais. E vão entrar nessa parte. Vai entrar. Porque assim, o fígado, eu digo que ele é um grande computador, ele é um grande processador da nossa parte emocional. Tudo aquilo que a gente sente, e no caso assim, vamos diferenciar o que é uma emoção de um sentimento. A emoção, ela é uma coisa breve. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, você se irritou, dali a pouco aquilo para. Aquilo foi uma emoção. Agora, o sentimento é aquilo que fica constantemente. Então, por exemplo, às vezes você ficou chateado, você ficou com raiva, às vezes você está muito feliz e aquele estado ele perdura. Quando ele perdura, ele já é considerado um sentimento. Então, vamos pensar que se você tiver um sentimento denso, como uma raiva, por exemplo, que ela fica uma raiva reprimida. A raiva, ela é o sentimento que tem maior impacto, vamos dizer assim, na saúde do fígado, porque ela gruda, vamos dizer assim, ela forma como se fossem placas de gordura, ela danifica as células, porque ela sobrecarrega o seu organismo emocionalmente e aquela sobrecarga emocional, ela danifica as células do seu fígado. Nossa. Então ela pode criar lesões. Então ele é muito sensível, vamos dizer assim, a esses estados prolongados. Então a gente sempre fala da raiva, mas as pessoas têm um julgamento ruim com relação à raiva, né? É feio, da raiva. Não, a gente precisa aprender a gerenciar a raiva, você tem que ter uma gestão emocional. E ter uma gestão emocional não significa reprimir a raiva. Porque em algum momento ela pode surgir. Ela vai surgir, né? Ou numa doença de pele, ou num problema de fígado, queda de cabelo. Inúmeros sintomas podem aparecer por causa dessa raiva reprimida. Interessantíssimo. Vamos começar então com os sintomas e o que a gente vai usar da aromaterapia para nos ajudar. Olha lá. Primeiro então, náusea. E aí você vai destacar o gengibre. É verdade, quando não tá legal essa parte do fígado e tal, o enjoo, né? Essa sensação que é muito ruim. Então ele é laxativo,
tonificante e expectorante. Isso. O que eu sempre gosto de lembrar é que, assim, os óleos essenciais, eles não servem para uma única função. Então, por exemplo, a gente viu ali expectorante, por exemplo. O expectorante não vai ter nada a ver com o fígado. Com o fígado, é verdade. Mas ele trabalha em outros órgãos e outras condições do nosso organismo, enquanto a gente está focando, por exemplo, no tratamento do fígado. Tá. A náusea. Por que a náusea? De manhã, as pessoas, às vezes, têm aquele enjoo matinal. Né? O enjoo matinal. Como que você pode usar o óleo essencial no caso do enjoo matinal? Você pinga umas 2, 3 gotinhas num lenço, pode ser no próprio papel higiênico, o que estiver mais perto, e inala. Tá. Esse fato de você inalar, ele já vai ajudar com que a náusea, a tontura passe. Inclusive, pode ser usado por mulheres grávidas também. Olha. Depois do primeiro trimestre. Nossa, eu nunca senti. Eu adoro gengibre. Ele é bem forte. Que legal. Ele é bem forte. É purinho a essência de gengibre. Tem alguma história do gengibre? Que você tem sempre umas histórias tão interessantes. Eu sempre tenho. Eu acho que sempre vale a pena relembrar. Eu contei para vocês uma vez a história do nódulo do gengibre. Lembra? Como que ele parece? Porque o gengibre, ele vai formando essas nodulações aqui. Então, cada vez que você quebra uma, então, por exemplo, se você tirar aqui, né? Você vai ver que ele tem um formatozinho, um pequenininho formato do estômago, né? Cada pedacinho do gengibre, ele forma um pedacinho do estômago. Só que ele vai nascendo por nódulos. Esses nódulos, se a gente for considerar com relação à assinatura botânica da planta, ele quer dizer que o gengibre, ele atua na questão do nosso sistema digestivo, mas para digerir também as emoções. Então, quando você tem uma personalidade muito inflexível, né? Eu digo que assim, que é o primeiro nível de noção do ego que a gente tem, que é assim, aquela pessoa que se coloca como referencial. O mundo tem que ser do jeito que ela enxerga. Mas eu faço assim, por que a pessoa está fazendo diferente do que eu faria, né? Então, quando a pessoa tem esse nível de percepção e ela tem dificuldade de mudar o ponto de vista dela, o gengibre, ele vem para auxiliar nesse amadurecimento emocional, de perceber que o mundo tem outras nuances de ações, que cada pessoa resolve as situações de uma maneira. Então, respeitar, antes de tudo, ter aí uma percepção e conseguir respeitar algumas coisas. Sim, exatamente. Então, esse nódulo do gengibre, ele vem para quebrar justamente esses nódulos de teimosia, vamos dizer assim. É essa teimosia que alimenta a raiva que a gente acaba tendo. Que piora a questão do dos sintomas que a gente vai falar. Exatamente. E assim, e hoje em dia existem estudos científicos, né, que vêm trazendo comprovações sobre as ações medicinais dos óleos essenciais. E em 2011 foi publicado nos Estados Unidos, num jornal de medicina, que é o Nutrição e Metabolismo, em que os cientistas conseguiram comprovar que a ação do óleo essencial de gengibre ajuda a regenerar as células do fígado no caso de fibrose hepática. Jura? E esses estudos, eles continuam até hoje, porque eles querem entender como isso acontece. Eles acreditam que é por causa das moléculas antioxidantes que o gengibre tem, mas eles não conseguiram ainda localizar o que é ao certo. Entendi. E para as pessoas, imagino que tem aí gordura no fígado, enfim. Essa questão também pode ser um superalimento nesse caso. Pode. Né? E a aromaterapia também. E ele ajuda a pessoa a ficar mais calma, mais centrada, ativa o metabolismo. Então, tem uma série de vantagens que um óleo pode trazer para a pessoa. Olha, gente, então esse aqui do gengibre, já põe ali como top ali da sua lista. Eu vou colocar o próximo sintoma, então, ligado ao fígado, vai entrar na tela, que é a perda de apetite, que também vem, né, com essa, quando, enfim, não está tudo bem aí com o fígado. E já a gente vai contar sobre a laranja doce, que é adstringente, auxilia na digestão e também antisséptica. Já eu conto para vocês. Bom, vamos falar agora, deixei o sintoma da perda de apetite, certo? Certíssimo. E aí a gente vai falar da laranja. Ela sempre aparece por aqui também, a laranja não é? É daqueles coringas. Que também, nossa, é uma delícia. Vamos lá, então vamos colocar na tela mais uma vez para a gente acompanhar. Adstringente, auxilia na digestão e antisséptica. Isso, a laranja, eu gosto sempre muito dela
dos cítricos no geral, né? Por isso que sempre aparece, porque são vários cítricos e cada vez eu trago um diferente. Mas eu gosto muito deles porque eles têm um componente químico que chama limoneno. Tá. E o limoneno, ele é um solvente natural de gordura. Olha, interessante. Limão também, então. O limão também, aquela toranja, o mandarim, o mexerica. grapefruit, a mexerica, Tá, todos esses cítricos têm esse componente. Vai auxiliar só no problema de fígado? Não, ele auxilia na quebra de gordura de todo o seu organismo. Interessante. É muito interessante. E com uma vantagem, ele também acelera a drenagem linfática do nosso corpo. Então, além dele quebrar a molécula, ele faz com que seu organismo elimine essa toxina mais rapidamente. Tá. Então, a laranja, o bom dela é que você não precisa consumir só no óleo essencial, né? Você não precisa só fazer massagem ou só a inalação, você pode consumir a fruta. Sim, porque a fruta já vai ter esse componente e já vai ajudar. Agora, tem algum horário específico, já que a gente está falando de apetite, enfim, e que também tem essa questão aí da gordura, é interessante auxiliar, colocar, antes da alimentação, depois, enfim, a hora Olha, do óleo? Eu particularmente, se a gente for falar do óleo essencial, não tem um horário específico, mas tem uma única recomendação, que se a pessoa usar o óleo cítrico para fazer uma massagem, por exemplo, que ela não fique exposta ao sol depois disso. Porque ele tem a condição de ser fotossensível, então ele pode manchar a sua pele. Mas aquilo de colocar num lencinho e sentir aí com as 3 gotinhas do óleo, pode ser feito ao longo do dia? Pode ser. Uma forma interessante de usar esse óleo aqui é no inalador. Sabe aquele que solta a fumacinha? Sim. Eu gosto muito de usar para inalação de ambiente os óleos cítricos, porque eles normalmente não têm restrição quanto a agradar. Então, se eu, por exemplo, colocar o óleo de laranja aqui, muito possivelmente todo mundo vai gostar. Se eu colocar o óleo de gengibre, nem todo mundo vai gostar. Ai, é muito maravilhoso. É muito bom. Muito Por quê? Aí a gente cai no porquê eu escolhi esse óleo para trazer hoje para vocês. A gente está falando da questão da raiva que fica acumulada no fígado. A laranja, a gente fala que ele é o óleo da alegria. Por quê? Quando a gente inala o óleo essencial de laranja, normalmente nós somos remetidos para a nossa infância. E a infância, ela normalmente é muito recheada de momentos risonhos, de brincadeira, de diversão. Nossa, quanta coisa, O que é importante? Uma das maneiras da gente gerenciar a raiva é através do riso. Você aprender a ver os fatos da vida com mais leveza, com mais bom humor, com mais doçura. Entendi. Olha, sempre uma aula com ela. Olha o próximo. Dor abdominal e insônia. Camomila alemã. Então, é analgésica, anti-alérgica, anti-inflamatória e também bactericida. Camomila a gente também já falou algumas vezes em outras situações. Ai, tem uma coisa interessante aqui. Tem, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Ai, que legal, olha que bacana, que bonito. Porque assim, eu digo que a camomila, ela é uma das ervas mais enganadoras que existem na face da Terra. Ela é enganadora, ela é mentirosa, porque ela é uma florzinha piquititica, ela é uma dica, que todo mundo fala, é coisa de chazinho de bebê. Mas ela tem uma composição química extremamente potente. Nossa. Ela vai atuar, se a gente for falar do óleo essencial, ele quando passa, é essa florzinha mesmo que passa pelo processo de destilação. E quando ela passa pelo processo de destilação, ninguém sabe explicar o porquê, mas ele cria um componente químico que chama camazuleno. Ele fica azulado, tipo aquele papel, o tecido ali do vidrinho. Tá. Ele fica azulado. E esse componente, ele tem energeticamente a capacidade de transformar a nossa raiva. Então, ele acalma o movimento do nosso fígado. E ele também vai fazer com que a gordura e a toxina que está ali parada também seja dissolvida de uma maneira mais rápida. Tá. Só que o que acontece? Esse óleo de camomila, ele é muito caro. Ele é caro. Ele é bem caro. Então, no caso da pessoa não ter a condição de comprar,
e às vezes nem sempre a pessoa tem a condição de fazer o chá 2, 3 vezes por dia, ela pode fazer um preparado como esse daí. Ah, podemos abrir? Ai, que bonitinho. Pode abrir. Deixa eu só soltar aqui. Aí a gente preparou uma espécie de óleo, então. Ele não é um óleo. Aqui é uma tintura que a pessoa pode tomar. Você vai colocar um tanto de erva, né? Então você coloca um tanto de camomila, mais ou menos até aqui, e preenche. Você tem algumas maneiras de preencher o restante do vidro. Ou você preenche com álcool de cereais, que é venda restrita só para profissional de saúde, então nem todo mundo tem. Você pode preencher com vodka e para quem não pode com álcool nenhum, com glicerina vegetal. Que também pode ingerir? Pode. A glicerina vegetal pode. O que não pode é a sintética. A sintética. Essa pode. E aí, você espera uns 20 dias, deixa ele no escuro, o vidro no escuro por uns 20 dias, coa, tira a erva, e aí você toma uma gota por cada quilo. Então, se a pessoa pesa, por exemplo, 60 quilos, ela vai tomar 20 gotas de manhã, 20 gotas à tarde e 20 gotas à noite. Isso vai ajudar com que o emocional dela receba o benefício da erva e a parte do corpo também. Que genial, hein? Olha só que bacana. Esses são os truquezinhos. Ao alcance, né? Assim, não tem dificuldade. É mais fácil. Gostei. E agora, encerrando, a gente vai pra... Olha lá. Adorei. Fadiga e dores de cabeça. Hortelã-pimenta. Estimulante digestivo, analgésico também. E antiparasitário. Serve para enxaqueca também? Serve. Pega tudo isso, né? Esse daqui eu trouxe por um caso que aconteceu uma vez. Eu tinha uma convivência com uma pessoa que comia muito doce. Mas sabe muito doce sintético, assim, tipo essas balinhas, chicletes. Sei, bolachinhas. Né? A conclusão, a pessoa vivia com dor de cabeça. Né? A gente sabe que porque sobrecarregava, lógico, pâncreas, fígado, tudo, né? A única coisa que ajudava a dor de cabeça dessa pessoa a passar era o óleo essencial de hortelã-pimenta. Como que a gente fazia a aplicação? Para você fazer, eu tenho uma brincadeirinha, tá? Que eu falo que o hortelã-pimenta, ele é o óleo essencial dos leoninos. Ele adora aparecer. Legal. Posso sentir? Pode. Você vai ver que a hora que você abrir, ele vai aparecer. Bombar. Não vai ficar mais cheiro nenhum. Ele vai aparecer muito, fantástico. Por causa do mentol que ele tem. O mentol é o que dá esse cheiro característico. Esse componente, ele foi a primeira vez descoberto em 1771. E em 1773 ele começou a ser produzido sinteticamente. Então, hoje em dia, bala, produto de limpeza, creme dental, usa o mentol sintético para ter aquele cheirinho característico, ter aquela sensação de frescor, é o mentol. Uma coisa importante da gente falar sobre esse óleo essencial. Quem tem problema de icterícia não pode usar nem esse óleo essencial e nem o mentol sintético. Porque a icterícia, ela é a defasagem de uma enzima protetora das nossas células. Se você usa o mentol ele pode ajudar a partir as suas células, os seus glóbulos vermelhos e agravar o quadro. Então não pode para quem tem icterícia. E como a gente faz o uso dele? Gotinha? Não, esse daqui, ó, ele é um rolon. Não sei se dá pra mostrar. Ai, que legal! Ele é assim pequenininho, olha. Você passa aqui a pontinha. Normalmente a pessoa passa aqui na têmpora, passa aqui um pouquinho, passa. Sensacional. E aí você só massageia e o aroma já vai fazer com que o óleo haja no seu organismo. Ai, você é demais, Estela. Tenho que encerrar porque o programa está acabando. Mas vocês viram quanta informação, quanta coisa bacana. Perguntem, mandem mensagem para ela. Tem um e-mail que é o naturalmosaico@gmail.com e lá no Instagram @mosaico.natural você encontra todo o trabalho da Estela. @mosaico.natural. Parabéns. Obrigada. Rebentou de novo.